Boa tarde, me chamo Tatiane Siqueira, sou mestranda do Proficiamb. O trabalho é Super Trunfo da Mata Atlântica, sensibilização ambiental da flora nativa através de jogo de cartas, com a professora orientadora do Proficiamb, Jacilene de Almeida. Foi feito esse trabalho em uma escola onde eu trabalho, uma escola estadual de Pernambuco. O trabalho ele fala sobre a Mata Atlântica, que foi idealizado por causa da sua degradação, onde apenas 12% de cobertura original é preservada atualmente, e existiu a necessidade de atribuir um jogo lúdico, que foi feito esse jogo de cartas, com esse bioma para valorização, criando uma sensibilização maior entre os estudantes do ensino médio, podendo assim ser trabalhado tanto a questão ecológica como a questão da botânica, o ramo da biologia, que vai ser atribuído esse jogo de cartas, certo? Evitando assim a cegueira botânica, o analfabetismo botânico. Esse projeto é um projeto idealizado onde o aluno ele vai criar uma identificação, certo? Ele pode observar as plantas que tem na sua região e também perceber as plantas que encontram-se em risco de extinção, certo? Através de um jogo lúdico que possa contribuir assim com o aprendizado e valorização do mesmo. O objetivo, como já foi mencionado, é favorecer o ensino da botânica por causa da dificuldade desse ramo da biologia, onde trabalha apenas o conceito. Os alunos ele criam uma certa resistência. Então, essa resistência, para ser quebrada, para criar uma empatia maior no estudo da disciplina da botânica, criando também uma consciência ambiental, certo? Atribuindo assim, além do estudo do bioma, né, a botânica, correlacionando esse ramo da biologia para ser trabalhado em sala de aula, e também a perspectiva de atribuir algum valor, uma significância, que ele possa criar uma afeição para poder conservar, né, criar uma preservação desse ambiente. Promover um aprendizado lúdico das espécies ameaçadas e valorização da biodiversidade através de jogos, né? Porque já foi visto, já foi evidenciado que um jogo ele contribui para um aprendizado significativo, né? Ele vai criar uma forma por brincadeira, uma disputa, memorizar, aprender, assimilar de forma mais rápida do que você criar uma teoria, explicar apenas a teoria de forma tradicional para ele poder assimilar aquele conteúdo, né? Relacionar também os conteúdos de preservação com as ODS, tá certo? Também com a BNCC, podendo assim ser trabalhado esse jogo de cartas em sala de aula, tanto com o ensino médio como fundamental, pode ampliar esse conhecimento para outros ensinos da educação básica, né? A metodologia que foi utilizada foi estudantes do ensino médio e os professores que contribuíram também para poder trabalhar esse jogo de cartas. Você pode observar que foi feito 3 etapas. Primeiro, um pré-teste, onde ele não tinha conhecimento daquele conteúdo, a gente foi verificar o que ele sabia, o que era a Mata Atlântica, né, como é um dos temas, um dos tópicos desse jogo. Então, foi feita algumas perguntas e eles respondiam de forma objetiva qual o conhecimento que ele tinha, a gente pode atribuir uma pontuação. Observei que mesmo com um conteúdo muito raso, muito básico, eles tiravam a pontuação mais da metade, menos de 6. Não tinham conhecimento aprofundado do que seria a Mata Atlântica, um bioma onde ele habita, onde eles têm participação, onde eles têm conhecimento, têm estudo, eles não conheciam, certo? Posteriormente a isso, o jogo ele tinha alguns atributos, e esses atributos foram apresentados para eles, da flora da Mata Atlântica, certo? Foi explicado. Também a Mata Atlântica, a sua importância, e posteriormente foi feito um jogo. Vocês estão vendo aí nessa imagem, esse jogo é um jogo de cartas, foi dado as regras, onde eles tinham uma pontuação e aquele atributo de 1 a 5, onde eles poderiam jogar e quem ganhasse, quem tivesse a pontuação maior, atribuía o vencedor e receptava todas essas cartas. Posteriormente a isso, que foi a parte mais prazerosa, que foi o jogo em si, teve um questionário para verificar se eles entenderam o conteúdo e também eles poder atribuir
alguma coisa que eles acharam que não deu certo, que não aprenderam, se não gostaram, tá certo? E a escola que foi feito isso foi na escola Erem José Vilela, no Recife. O jogo. Essa aqui é uma carta, é um exemplo de uma carta super trunfo. É uma carta que ganha para todos. Por isso que tem aqui o símbolo do campeão, certo? Por questão histórica, o pau-brasil. Você pode observar que pode estudar botânica, porque tem um nome científico, um nome popular. A ocorrência dessa planta, ele vai dizer se tem no Nordeste, no Sul, no Sudeste. A categoria de ameaça de extinção, pela lista vermelha, vai se verificar se essa planta tem um risco de extinção. Então, assim, já pode trabalhar a conscientização ambiental, né, da questão de preservar esse ser vivo. Então, além disso, tem os atributos. Foram 8 atributos. 100 cartas que foram jogadas e a turma que foi validada foi a escola do ensino médio, certo? Os atributos foram de 1 a 5. Não teve atributo 0. O 1 quer dizer que ele não tem, mas para não desvalorizar a carta, eu comecei a iniciar com a pontuação 1 e o 5 o máximo. Essa numeração para cada atributo desse foi através de pesquisas científicas, artigos, né, o Google Acadêmico, entre outros, certo? Eu verificava, exemplo, o pau-brasil. O pau-brasil, ele é uma planta alimentícia, então observei em artigos que não tinha nada, então foi atribuída a pontuação 1. Mas uma característica que ele possui, a pontuação máxima, é de reflorestamento. Ele tem uma capacidade de regeneração rápida, né, contribuindo para um ambiente que está em degradação, para poder preservar. Então, com essa característica 5, foi o quê? Foi mais de 10 artigos que falam sobre essa capacidade de regeneração do ambiente. Então, no meio entre isso fica o 3, né? Poucos atributos, ou 2. Se ele tem a informação, que o pessoal comenta que tem uma importância, exemplo, alimentar, não é? Mas não tem uma comprovação científica, ele teria uma pontuação 2, 3 meio termo, 4, um pouco a menos do que mais de 10 artigos, certo? Então, essa pontuação são atributos para ele observar e valorizar, dar uma valorização para aquela planta, com características que ela possui singulares. Cada planta ela vai ter uma característica específica, certo? Ela é alinhada tanto com a BNCC, com as suas habilidades, como as ODS. Então, é importante uma educação ambiental e ela pode ser trabalhada em escola, tá? Por causa dessas características, esse alinhamento que existe entre as duas, tanto a BNCC como a ODS. Os resultados, aqui são as cartas, né? Foram obtidas o pós-teste, identificando quais são as dificuldades que foram enfrentadas, se eles gostaram do jogo ou não. 100% tiveram interesse na aplicação do jogo, da gamificação, e quiseram permanecer, queriam ficar com o jogo, só que estava em período de teste, não foi deixado na escola, e classificou como muito divertido, validou positivamente o teste, que foi a parte mais prazerosa. Mas, apesar de tudo, o jogo ele tem que sofrer algumas implementações de melhoria, como diminuição da quantidade de cartas. Pela necessidade de um jogo ser um pouco mais dinâmico, houve a necessidade de diminuir a quantidade de cartas, porque 114 eu atribuí um tempo, e esse tempo não estava sendo obedecido, porque eles queriam permanecer jogando até pegar a última carta, né? Então, para 114, mesmo que seria importante para ele conhecer não todas as plantas, mas uma boa parte das plantas da Mata Atlântica nativa, houve esse empecilho. Então, atribuir tempo não foi muito bom, houve a necessidade de diminuir e a gente escolheu 60 cartas com atributos. 15, né? Características alimentares, características de risco de extinção, né? Reflorestamento. Então, foi escolhida 10, caracterizando assim, no máximo 60 cartas, né? Esse número para eles poderem jogar de forma que eles possam ser mais rotativos e mais dinâmicos para poder fazer um ciclo maior entre pessoas que possam estar jogando esse jogo e mais dinâmico. A conclusão é que um jogo que tem um engajamento muito bom, né? Depois de ser aperfeiçoado para diminuir a quantidade de cartas, para ser jogado em sala de aula, tanto no ensino básico no geral, tá certo? E evitar assim, a cegueira botânica. É um jogo que vai servir muito para o ensino médio, ensino fundamental, bastante para os professores. Então, agradeço assim a todos. Muito obrigada pela apresentação.